Por que a maioria dos empresários não sabe responder a pergunta aonde você vê a empresa daqui a 10 anos? Por que táticas e estratégias normalmente não são congruentes e detalhadas em estruturas? O que você tem que fazer para a sua empresa seguir um rumo único norte? Eu sou o Alex Bork da B Consultoria e hoje nós vamos falar de táticas e estratégias. Estratégia e tática. Muito fácil de entender conceitualmente, muito difícil de entender de fato e extremamente fácil de confundir os dois. Então, primeira coisa, pensa em estratégia como o que e tática como como. O que a gente quer fazer no longo prazo, qual que é a nossa visão, o que a gente está buscando. Tática, quais são os métodos que a gente vai conseguir usar para conseguir isso. Como que a gente vai fazer isso. Estratégia é conceito e grande visão. Tática é prático e detalhado. Como disse o grande Sun Tzu que escreveu A Arte da Guerra, sugerimos sempre todos a lerem. Vamos usufruir um pouco do fato que a gente usou Sun Tzu e A Arte da Guerra como o grande pai da estratégia e o grande pai da tática e o grande pai da guerra, e que foi o nosso livro de janeiro. Então, se você está acompanhando o nosso Instagram, você viu a indicação, você já deve ter lido ou você está lendo, e vai cair extremamente útil esse vídeo para você. Como disse Sun Tzu na Arte da Guerra, estratégia sem tática é a rota mais lenta para o fracasso. E tática sem estratégia é o barulho antes da derrota. Quando você tem estratégia, você sabe o que você busca fazer, você tem um grande planejamento para isso, mas você não tem tática, você não sabe como pragmaticamente ou como executar isso, ou conseguir executar esse passo a passo, você vai passar um longo tempo, trajeto e percurso sofrendo até o ponto que você falha sem conseguir recuperar. Quando você tem tática, você tem soluções práticas e o que nós vamos fazer, mas você não tem um grande plano de onde você está indo, você começa a andar em círculos. É o tremendo do barulho da reação física de resolver problemas e ser prático, sem saber em que direção você está indo. A consultoria existe. Consultorias estratégicas financeiras como a B Consultoria existem justamente para isso. A gente tem que definir um norte, não um norte de curto prazo. Uma visão de longo prazo para ser implementada por uma empresa. Quais são as práticas, os sistemas, as organizações, a eficiência, a tecnologia, o marketing, tudo que você vai precisar. Quais são os armamentos para conseguir chegar nesse ponto? Isso é tática. Se você parar para pensar, estratégia não é nada mais nem nada menos do que saber qual é o longo prazo, o objetivo do negócio. E tática é o como a gente vai fazer isso. Então a gente vai, eu preciso ir daqui para lá. Eu vou pegar, dar um pulo na Localiza, alugar um carro, fazer isso. Quando você você planeja uma viagem, escolher para onde você vai viajar é a estratégia. O que você vai fazer nessa viagem é a tática. Ir para Barcelona e não fazer nada é o caminho mais absurdo possível. Tentar descobrir lá, ainda assim, é criar uma tática em cima da hora, mas sim. Mas você não tem um verdadeiro plano. E a gente vai usar várias táticas para tentar criar uma estratégia. Pergunta para o concierge do hotel o que ele sugere fazer. Mas não é aproveitar uma viagem. Uma pergunta que a gente normalmente faz com a consultoria quando a gente está começando com uma empresa é: aonde você vê a sua empresa daqui 5 ou 10 anos? Que nem pergunta de entrevista na hora que está contratando. E a maioria dos nossos clientes não tem uma resposta. Cadê a sua estratégia? Cadê a sua visão de longo prazo para a empresa? Não qual que é o diferencial hoje. Quais que são os próximos diferenciais que vão fazer você virar um negócio realmente grande, diferente, legal amanhã? Você que tem uma empresa, você sabe a resposta para essa pergunta? Aí você tem uma estratégia, uma verdadeira visão. Como que a gente vai fazer para chegar lá? Táticas. A gente tem que investir mais em marketing, mais em equipe, subir a qualidade do produto, a gente tem que realocar para um espaço melhor. Nosso ponto de venda, nosso preço, nossa promoção estão certos. Todas essas métricas, avaliações e criações em volta do produto são argumentos táticos para melhor conseguir chegar no nosso objetivo. Imagina o fundamento de uma construção. Na hora que você cria, estratégia é a base pela qual o resto pode ser construído, é a fundação de uma ideia. E táticas são a construção em cima. Mas para quem olha de fora, quem viu o resultado, você já viu a Google dando certo do jeito que está,
Estratégia parece estar lá em cima e as táticas parecem estar criando a fundação. Por isso que é tão fácil de confundir. Olha em diferentes momentos, parece estar em diferentes lugares, mas não está. Estratégia sempre está embaixo, em cima e por fora, e tática sempre está no meio. O que faz o recheio de uma coisa ganhar aquela forma são as táticas. Ter uma forma é estratégia. Uma coisa simples, básica e fácil de lembrar. Se sua vida pessoal, se suas finanças pessoais, se sua empresa ou qualquer coisa está andando em círculos, você vê altos e baixos contínuos, se você está vendo isso durante a vida, está fazendo isso no comportamento prático. Você está vivendo sem estratégia, você está existindo como empresa sem estratégia, você está trabalhando ou tendo uma empresa sem estratégia. De agora em diante, a gente voltou para esse fundamento importante de estratégia e tática para lembrar de uma coisa. Tudo que a gente faz tem uma visão completa disso e tudo que você fizer também deve ter. A gente tem que sempre lembrar desses fundamentos, eles são básicos, mas eles são essenciais, eles são difíceis de diferenciar, às vezes, especialmente em detalhes e coisas assim da vida. Por quê? Porque sem eles a gente pega os últimos 5 ou 10 vídeos que a gente soltou. A gente estava falando de estratégia ou tática numa empresa, cada um deles. Revê eles, checa, você vai ver o valor. É importante a gente saber a diferença. Quando a gente está pensando em alguma coisa grande, estrutural, a grande visão, grande futuro da empresa, estratégia. Quando a gente está usando práticas que podem encaixar numa empresa, táticas. E isso é a coisa mais importante, tá? Isso é um aviso para todo mundo que estiver assistindo. Muitas das coisas que a gente fala são táticas. Se elas não forem congruentes com a estratégia que você tiver na sua empresa, você vai implementar uma coisa nova e que vai continuar não andando para frente. Ela tem que ter uma comunicação e um DNA puro. Use primeiro uma estratégia, veja depois quais são as táticas que a gente passou para vocês, quais são as estratégias que a gente passou para vocês. Seja congruente, ande sempre em direção norte. Se você fala assim, eu vendo computadores, eu quero vender o dobro de computadores amanhã, não pode essa ser sempre sua estratégia, porque existe um número limitado de computadores que você pode vender, por razões geográficas, demográficas, preço, atendimento, número de clientes existentes no mundo. Não fique só com aquele mesmo pensamento de vamos aumentar vendas, essa é a minha estratégia, porque ela nunca vai ser perpétua. Ela é uma estratégia válida, claro que ela é, em momentos críticos, em momentos oportunos, em momentos definitivos. Elas não são perpétuas, indefinidas e duradouras. Uma meta não é uma estratégia.